43 de Protagonistas capítulo 130. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Em Seattle, há um hospital universitário especializado no tratamento de super-humanos e caçadores feridos. Era um lugar que ostentava uma equipe de renome mundial, bem como uma instalação de última geração. Mas, por tratar apenas essas pessoas, que tinham uma disposição única, raramente recebiam pacientes. Mesmo assim, suas instalações estavam sempre nas melhores condições. Annie era uma das enfermeiras que trabalhavam no Hospital Universitário de Seattle. Ela era uma elite entre as elites, experiente que raramente fica nervosa, mesmo quando conhece caçadores de rank S que estão sendo tratados em seu hospital. Mas hoje estava particularmente nervosa. Foi porque foi designada para cuidar do caçador mais forte do mundo, a Lord Murin, Seo Jung-yeon. No entanto, não estava sozinha, pois havia mais 10 designadas para cuidar daquela mulher além de Annie. Além das enfermeiras, havia também um médico e um conselheiro Murin por perto. Mas ela ainda não podia deixar de tremer. É a chamada pílula sagrada ou algo assim? Bem, eu também não sei. Não sabe? Se ler um romance de artes marciais, foi algo que foi feito em algum tipo de templo Shaolin, como se chama. Ah! Pílula sagrada Shaolin. Talvez essa seja parecido com aquela. E pensar que eu realmente veria isso. Foi feito no templo Shaolin para ser comido pela senhora. Então não toque nela, ok? Não era uma falsa pílula sagrada criada por um falso Shaolin na China, mas uma verdadeira que realmente existia em Murin. Era um item valioso reservado apenas para Seo Jung-yeon. Pouco depois, Annie respirou fundo e empurrou o carrinho médico cheio de remédios, incluindo a pílula, e foi para a enfermaria no andar superior, onde sua paciente estava hospedada. Conforme ela se aproximava da ala, podia ver vários especialistas Murin que estavam guardando o local. Alguns usavam túnicas pretas, alguns usavam ternos modernos e alguns estavam completamente sem camisa. Todos eram musculosos e tinham uma aparência ameaçadora. Sempre olhavam para as pessoas que se aproximavam com olhos aterrorizantes, incluindo médicos e enfermeiras. No entanto, não eram tolos, então não fariam algo estúpido aqueles que estavam fazendo seu trabalho para curar sua senhora. Em vez disso, Annie sabia que eles eram gentis. Eram apenas um pouco assustadores. Oh, senhora enfermeira! Você tem que cuidar adequadamente da pílula sagrada. Desculpe perguntar quando está tão ocupada, mas há algum restaurante que venda sopa de arroz por perto? Não há nenhum. Deus, por que há tantas coisas que não estão disponíveis na América? Os especialistas de Murin foram bastante amigáveis com as enfermeiras. Eles se sentiram como um tipo de vizinho local, mas Annie sabia quem realmente são por causa do que aconteceu no outro dia quando alguns repórteres se infiltraram secretamente, na esperança de obter um furo sobre Seo Jung-yeon. Depois de cumprimentar levemente o povo Murin que guardava sua senhora, Annie finalmente chegou na frente de sua ala. Ao bater, ouviu uma voz de dentro dizendo entre. Era uma voz muito bonita que a fazia feliz só de ouvi-la. Ao entrar no quarto do hospital, viu uma mulher de cabelos platinados, que estavam levemente tingidos de amarelo devido ao sol quente que entrava pela janela aberta, sentada na cama. Annie pensou que o tempo estava parando. Ela estava hipnotizada pela beleza da senhora de Murin. Se a deusa do gelo se manifestasse, ela ficaria assim. Notícias de hoje. Houve um incidente em que o Murin Yeongoi, que participou do ataque da Grande Fenda na América, traiu a expedição e deu meia volta. Há muitas críticas sendo feitas aos Estados Unidos da América, que aceitaram a entrada desses terroristas no país. Todo o povo de Murin Yeongoi foi preso pela nova Liga Murin. As críticas estão se espalhando para os Estados Unidos por deixar o incidente nas mãos de outra parte, mas o presidente rejeitou dizendo, a nova Liga Murin merece lidar com isso pessoalmente. Seo Jung-yeon estava assistindo às notícias. O conteúdo da notícia em si era mais ou menos o mesmo. Estava tudo relacionado com a grande fenda com a qual lidou há alguns dias. Acontece que o terrorista Bang Win era na verdade um super-humano de nível SSS. Enquanto isso, elogios estão sendo feitos para Seo Jung-yeon, a senhora da nova Liga Murin, que dominou com sucesso aquele homem. Foi revelado que o mestre da guilda Noteleag, Yous Seudão, é capaz de criar fendas entre as dimensões. Anteriormente,
Ele era conhecido por ter sucesso no projeto de transformar masmorras em um esconderijo de guilda. Acusações contra a China estão caindo. O governo chinês declarou oficialmente que o que aconteceu na Grande Fenda não teve nada a ver com eles. Mas as críticas não pararam. A mídia de todo o mundo estava insanamente barulhenta. No entanto, Anne achou que era natural. Em primeiro lugar, a Grande Fenda é um fenômeno que sempre atrai a atenção do mundo inteiro. E atualmente, além disso, não apenas um especialista amorim oculto de nível SSS apareceu, ele também traiu a expedição. Poderia haver algum problema maior do que isso. No entanto, só se tornou mais festivo quando o mundo soube que foi Seo Jung-yeon quem dominou com sucesso o terrorista e persuadiu os membros de Murin Yongoi, revelando que o Seudão da Noterleag poderia abrir fendas entre dimensões. Havia tanta informação, mas, de longe, quem recebeu mais atenção não é outro senão Jung-yeon. E para Anne, foi realmente um sonho saber que aquela mulher estava na sua frente agora. Com a licença. Senhora. Enquanto Anne a chamava, Seo Jung-yeon silenciosamente virou a cabeça e olhou para ela. Seus olhos carregavam desespero e tristeza. Qualquer um que visse aqueles olhos sentiria seu coração doer. Ela nunca sorria. Anne pensou que se o fizesse um pouco, seria muito bonita. Quando estava dormindo, era como uma fada das flores, mas quando acordou, se pareceu com uma personificação do gelo. Quando Seo Jung-yeon se levantou lentamente, Anne pôde ver um corpo volumoso que se revelou através das partes que não estavam cobertas pelo tecido fino da roupa de um paciente. Ela sentiu isso desde a primeira vez que a viu, mas aquele corpo não combinava com o rosto jovem daquela mulher. A enfermeira engoliu sua saliva antes de se aproximar lentamente. Então a porta da enfermaria se abriu silenciosamente quando alguém entrou. Ah, senhora. Anne a conhecia. É a garota coreana chamada Shinji que estava trabalhando como secretária de Jung-yeon. Shinji suspirou e disse, senhora, eu não te disse que se você parecer tão distraída assim, as pessoas ao seu redor também ficarão nervosas e serão incapazes de fazer qualquer coisa. Sorria, sorria. Por favor, sorria um pouco. Estou tentando. Em quem você estava pensando? Shinji não perguntou no que você estava pensando porque sabia muito bem o que preenchia a mente de sua senhora. Ninguém, até parece. Senhora, por favor, pare de se preocupar. É de Seudão que estamos falando. Na verdade, não era apenas Seo Jung-yeon que estava preocupada. Pessoas de todo o mundo também se perguntavam onde ele estava. Ele não é apenas bom com Mugong e magia, mas agora também podia manipular dimensões. Qual é sua verdadeira identidade? Não, antes disso. O que aconteceu na grande fenda que foi fechada? Enquanto isso, muitas pessoas estão preocupadas com Yu Seudão, pois várias testemunhas disseram que o caçador não conseguiu escapar da grande fenda. Mas de acordo com a chefe executiva da Noterleag, Ekaterina, ele retornaria em breve, mas ela não revelou os detalhes. Coincidentemente, havia notícias sobre ele na TV. Shinji também estava curiosa sobre seu paradeiro. Mas agora, estava mais preocupada com Seo Jung-yeon, que estava sofrendo de ansiedade pensando nele. Ele é alguém que sempre cumpre sua promessa, então, vamos apenas acreditar e esperar. Senhora, você sabe que está muito ocupada agora, certo? Vamos terminar tudo antes que ele retorne. Seo Jung-yeon lembrou o que Yeo Seudão havia dito a ela. Ele disse que mesmo se estivesse preso na grande fenda, certamente retornaria à Terra. Então, pediu que esperasse. Você também não ficaria assim. Até que ele retornasse, certo? Como senhor da nova Liga Murin, as coisas que Seo Jung-yeon tinha que fazer eram numerosas, e muitos de seu povo estavam esperando. Além disso, tinha certeza de que Yeo Seudão também não queria que ela apodrecesse no canto assim e negligenciasse todos os seus trabalhos. Você está certa. Seo Jung-yeon, que conseguiu se livrar de seu estado deprimido, finalmente sorriu. Era um sorriso tão fraco que não podia ser notado à primeira vista. Oh meu Deus, meu Deus! Anne gritou internamente. Ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse sido iluminado com apenas um sorriso. Às vezes, quando estou passando por um momento difícil, tenho um sonho. A maioria começa com uma garota. Ela era Raina Ju, alguém em quem eu confiava mais do que meus pais adotivos falecidos. Era alguém que sempre torcia por mim sempre que sentia vontade de desistir.
Quando eu estava ocupado lamentando minha realidade impotente, ela me pedia para tentar novamente. Naquela época, nós nos apoiamos um no outro e confiávamos um no outro mais do que qualquer coisa. No entanto, tudo isso terminou quando 9 anos atrás, ela foi engolida por uma grande fenda. Então o sonho muda para a invasão do Elgat há 7 anos. Era um lugar onde todas as terríveis pragas deste mundo estavam misturadas. Nenhum sonho ou esperança poderia ser encontrado lá. A missão de conquista daquele pesadelo pela humanidade estava fadada ao fracasso, já que não era um espaço onde os humanos deveriam pisar. No entanto, eu vi Raina-ju lá. Não foi de forma alguma uma alucinação, porque eu claramente fiz contato visual com ela. No entanto, logo após esse momento, desmaiei. Mesmo agora, em meus sonhos, ainda podia vê-la vividamente. Ela, que alegou ser minha guardiã em nome de meus pais biológicos, que não me lembro tão bem como meus pais adotivos que morreram quando eu ainda era criança, estava me chamando. De repente, quando eu estava andando mais próximo do centro do Elgat. Seldão, não saia. Então, uma luz dourada envolveu meu corpo. Meus olhos se abriram. Agora mesmo, acho que tive um sonho, mas não conseguia me lembrar. Hugo. Minha cabeça latejava. Quando tentei agarrar minha cabeça com a mão esquerda, senti que algo a estava pressionando. Então olhei para o lado. Lá, eu podia ver Araceli encharcada de sangue dormindo enquanto abraçava meu braço esquerdo com força. O quê? Por quê? Ela está cuidando de você há dias. Também usou seu próprio sangue e mana para curá-lo, Seldão. Disse a interface. Então, este sangue, é seu sangue. Com pressa, verifiquei todo o meu corpo. O ferimento que levei da luta contra Bangwin, incluindo o do abdômen, havia melhorado. Ainda não estava completamente curado, mas parecia que não me impediria de me mover. Além disso, a chama que flutuava acima da minha cabeça mantinha meu corpo aquecido, então minha temperatura corporal também estava normal. Seldão, apague rapidamente essa chama. Ela está usando seu último pedaço de mana para acendê-la para você. Assim que ouvi as palavras da interface, levantei a mão e apaguei a chama. Só então percebi que a chama continha magia que preserva a temperatura do corpo e recupera a resistência. Assim que a chama se apagou, um vento gelado atingiu meu corpo. Ao mesmo tempo, percebi que só conseguia me manter aquecido graças à chama. Também percebi que a chama era pequena demais para manter 2 pessoas aquecidas. Rapidamente olhei para o rosto de Araceli que estava perigosamente pálida e fria. O suor escorria de sua testa. Acontece que ela cobriu seu corpo com apenas um pedaço fino de grama gigante. Não era de admirar que tivesse dificuldade em suportar o frio. Com apenas 1% de mana dentro de seu corpo, ela estava em um estado muito mais perigoso do que eu, que quase recuperei toda a minha resistência. Tirei uma capa grossa do meu inventário e cobri o corpo de Araceli. Então, a segurei em meus braços para preservar a temperatura do seu corpo antes de invocar 3 chamas e acender ao nosso redor. Eu também gentilmente despejei água morna em sua boca. Não muito depois disso, Araceli abriu os olhos lentamente. Ela olhou para mim com os olhos semicerrados por alguns momentos antes de abrir a boca e disse com uma voz muito fraca, professor. Ao vê-la lutando, algo pesado atingiu meu peito. Por que exagerou tanto? Pouco depois de dizer essas palavras, percebi que havia cometido um erro. Essas palavras não eram as que eu queria dizer. Obrigada. Araceli sorriu levemente e enterrou o rosto mais fundo no meu peito. Então, círculos mágicos ao redor do meu coração começaram a girar lentamente. Não foi por minha vontade nem pela vontade do espírito da flor, mas pela vontade dela. Ela lentamente recarregou sua mana através do meu coração. Quando sua mana retornou, seu corpo gradualmente começou a funcionar novamente. E como seu corpo ficou mais quente, foi perceptível que sua tez também estava melhorando. Professor, sim. Professor, eu estou aqui, pode falar. Não se machuque. Depois de murmurar essas palavras, Araceli adormeceu em meus braços. Eu fui pego em um humor estranho enquanto olhava para seu rosto adormecido por um longo tempo. As palavras dela sobre não se machucar, que não eram nada demais, ficavam na minha cabeça. Não foi grande coisa, mas tocou meu coração porque continha sua sinceridade. De repente, lembrei-me de seu destino, que eu já tinha visto antes. Araceli Rinekal, ela era uma arquimaga que salvou com sucesso seu próprio mundo. No entanto,
Depois disso, escolheu me perseguir em vez de viver feliz como uma heroína que era adorada por todos em seu próprio mundo. Eu me perguntei por que escolheu viajar no espaço-tempo e vagar por incontáveis mundos. Minha existência realmente vale a pena perseguir, mesmo que ela tenha que suportar muitas dificuldades e dores? Não sei. Sem saber, eu não me movi nem um pouco enquanto segurava Araceli em meus braços até o sol nascer. De Protagonistas capítulo 131. Araceli só acordou depois de 2 dias. Como Youssou Seldon estava sempre com ela, pode-se dizer que os dois dormiram lado a lado por 2 dias. Araceli lutou para abrir os olhos pesados enquanto lutava contra uma forte dor de cabeça. Achou essa tarefa simples mais difícil do que o tempo em que trabalhava dia e noite para descobrir a quarta lei da mecânica mágica. Você está acordada? Professor. Youssou Seldon se agachou e estendeu um prato. Era um prato de sopa quente. Assim que Araceli viu seu rosto, ela acordou e perguntou apressadamente. Você está bem? Essa fala é minha. Seu corpo está bem agora. É. Por que você está dando sua mana para outras pessoas quando nem consegue respirar sem ela? Estou bem. Depois de receber a tigela, Araceli percebeu que estava usando uma roupa estranha. O sangue que cobria seu corpo foi limpo e ela estava até usando roupas íntimas limpas. Youssou Seldon sorriu sem jeito e disse. Havia um risco de contaminação, então eu limpei um pouco. Além disso, você vai sentir frio se eu deixá-la sozinha. Ah! Seu rosto estava queimando. Ela nunca tinha mostrado seu corpo a nenhum homem em toda sua vida. Mas logo depois de perceber que a outra pessoa era Youssou Seldon, sorriu. Acho que está tudo bem. Sério? Sim. Porque é o professor. O relacionamento deles tem alguma coisa a ver com isso. Enquanto Youssou Seldon ponderava sobre sua resposta, Araceli começou a beber a sopa. Ela teve dificuldade em encontrar comida adequada depois de chegar a este mundo. Então a sopa foi como um presente divino. A garota comeu lentamente enquanto saboreava. Depois de confirmar que havia começado a comer sua refeição, Seldon caminhou lentamente em direção à grade. Araceli trouxe seu corpo e se instalou nos andares superiores de um prédio alto por razões de segurança. Foi uma decisão muito sábia, e por 2 dias, o professor não saiu de sua casa. A chuva forte caiu do céu. Youssou Seldon se apoiou no parapeito e olhou para o mundo. Só eu tenho uma vitrine em um mundo destruído. Número apocalipse. Número sobrevivência. Número despertador. Número cidra sublinhando orientada. Número janela sublinhado da sublinhado loja. Era um mundo morto. Os arranha-céus cinzentos, semelhantes aos edifícios da terra, estavam extremamente desolados. Placas e folhetos rasgados estavam encharcados na água da chuva caída no chão. As palavras "o fim do mundo chegou" estavam rabiscadas em spray vermelho e havia desaparecido, mas o desespero contido nelas era vividamente transmitido. Youssou Seldon inicialmente pensou que este mundo era uma terra que pereceu. Mas, felizmente, a interface lhe disse que este lugar era outro mundo com um nível semelhante de ciência, tecnologia e civilização com a Terra. Sua vida útil atual, 1978 dias, 6 horas, 49 minutos. Sua vida útil diminuiu drasticamente devido à caça de Banguin. Pode-se dizer que ele ainda tinha bastante expectativa de vida, mas a quantidade não foi suficiente para retornar à Terra. Cartan, a cidade desolada, mundo onde o protagonista de nível 201 Kim Asou reside. Em outras palavras, para retornar, Youssou Seldon tem que encontrar e caçar o protagonista. Professor. Enquanto Youssou Seldon estava olhando fixamente para a cidade destruída, Araceli se aproximou dele e agarrou sua manga. Você terminou sua comida? Sim. A propósito, onde conseguiu a comida? Eu sempre o carrego em lugar semelhante a um subespaço. Você pode usar o subespaço em outro mundo? Você não pode. Não posso nem vir com roupas. A única coisa que posso carregar é o projétil que o professor me deu. Araceli disse isso enquanto brincava com o mesmo no pescoço. De alguma forma, Youssou Seldon se sentiu culpado por isso. Ele nunca pensou que iria guardar aquilo. Não é nem um projétil caro ou bom. Devo trocá-la por algo melhor? Não. Araceli cortou as palavras de Youssou Seldon sem saber, porque estava envergonhada. Então imediatamente disse. Bem. Eu gosto disso. É o primeiro presente que o professor me deu. Sério? Está bem então. Depois disso,
Os dois ficaram em silêncio. Era sua primeira vez em um mundo com uma civilização semelhante à da Terra. Enquanto ela olhava para a chuva torrencial, Seldon apontou para um prédio à distância com o dedo. Consegue ver isso? Ah! No local para onde Seldon apontou, ela pôde ver um enorme monstro. Não havia outra palavra para chamá-lo, exceto monstro. À primeira vista, parecia uma minhoca gigante. No entanto, seu corpo era feito de uma substância semelhante a um líquido. Além disso, seu traço distintivo era que ele tinha um rosto humano. Foi incrivelmente assustador. Mas o que é aquilo? O monstro de rosto humanoide tinha olhos enormes e desproporcionais. E estava olhando para o lugar onde Araceli e Seldon estavam. Não se preocupe. Ele não consegue ver. Oi. Como sabe disso? Você já viu aquilo antes? Não, é a primeira vez que vejo. Só porque Seldon era um caçador veterano, não significa que conhecia todos os tipos de monstros. Além disso, era impossível conhecer todos os monstros de mundos diferentes. No entanto, como lutou contra vários durante toda a sua vida, foi capaz de discernir suas características até certo ponto apenas com sua aparência. Pelos seus olhos, posso adivinhar que aquele monstro era um tipo que vive no escuro. Você poderia dizer que aqueles olhos foram uma espécie de evolução falhada, porque para os que vivem no escuro, a audição evoluída é mais adequada para a sobrevivência. Ele é uma entidade que escapou da escuridão depois de não evoluir. Então como ele sabe que estamos aqui? Vibração. É mesmo possível? Questionou Araceli. O monstro que ela viu estava sentado no telhado de um prédio a pelo menos 5 quilômetros de distância. Através da vibração? Nesse tempo chuvoso? Monstros são assim. De qualquer forma, temos que sair deste lugar hoje, porque, ontem, aquele cara estava mais longe. Mas, pouco a pouco, ele está se movendo em nossa direção. E Seldon estimou que a classificação desse monstro era pelo menos Rank S. Em outras palavras, este lugar era tão perigoso que um monstro desse nível foi expulso da corrida de sobrevivência e foi para o centro da cidade. Enquanto ele se virava e separava sua bagagem, uma pergunta cruzou sua mente. Se a Terra de alguma forma perdesse a guerra contra os monstros, também não se tornaria assim? Era uma pergunta inútil. Devem haver outros sobreviventes. Como Seldon esperava, as ruas da cidade estavam cheias de monstros. Tanto ele quanto Araceli usavam ponche para protegê-los da chuva enquanto vagavam cuidadosamente e conversavam. Mesmo que a chuva fosse tão forte, eles não tiveram nenhuma dificuldade em conversar por causa de sua audição sobre-humana. Como sabe disso? Olhei em volta e descobri que toda a comida foi roubada. Era a prova de que os sobreviventes lutaram por um tempo para sobreviver, mesmo depois que a guerra acabou. O tempo parece ter passado um pouco. Se estivessem vivos, teriam formado um grupo. Ah! A expressão de Araceli se iluminou com a palavra grupo, mas Seldon não pôde ficar aliviado. Grupos no mundo apocalíptico eram altamente propensos a se tornar um reino de desordem que não dava muita importância à ordem e se desviava das leis normais. Em outras palavras, a possibilidade de que o grupo não fosse nada além de uma quadrilha criminosa não podia ser descartada. Aqueles com força tornam-se governantes, e aqueles com comida tornam-se lei. Esses grupos podem ser mais perigosos que monstros. Claro, isso não significava que os monstros não eram perigosos. Hoje, os olhos de Araceli se arregalaram quando ela viu Seldon cortar o pescoço de um monstro parecido com um lobo, que estava correndo em direção a ele silenciosamente. O professor não era um bruxo. Araceli o admirava porque achava que era um professor de ciências mágicas, mas acontece que ele não é um bruxo. No entanto, ainda merece ser chamado de professor de uma forma ou de outra, e ela não tinha nenhuma intenção de parar de chamá-lo assim tão cedo. Tanto faz. O professor é professor. Araceli pensou assim e seguiu de perto Seldon. E a entrada da estação de metrô? Metrô? É semelhante à ferrovia mágica. Era chamado assim em Vivienda. A memória de Seldon era vaga, já que fazia alguns anos desde que deixou aquele lugar. No entanto, ainda sentiu. Quando ele entrou cuidadosamente na estação enquanto olhava para o sinal que era diferente do da Terra, mas escrito em uma linguagem semelhante, vários monstros voltaram seu olhar em sua direção. Mas antes que pudessem correr em direção a ele, um buraco esculpido em suas cabeças pela Winchester equipado com silenciador.
Então acenou para Araceli para segui-lo depois que verificou a segurança da estação. Atualmente, a quantidade de mana dentro de seu corpo era de cerca de 5%. Foi complicado preenchê-la adequadamente neste lugar porque a quantidade de mana natural aqui era menor que a da Terra. Por causa disso, Io Seldon decidiu lutar enquanto a mantinha para trás. Araceli franziu a testa ao ver cadáveres de monstros que morreram deformados e rompidos. Você é incrível. Como matou essas coisas com apenas um tiro? Porque eu acertei na cabeça deles. Io Seldon preparou sua Winchester e então perguntou: Você já encontrou monstros assim? Bem, havia muito poucos monstros como esse na minha cidade natal. Os que eu lutei contra eram do exército de demônios. Eram muito mais espertos que os humanos, então nos incomodavam de uma maneira mais cruel. Araceli usou seu cérebro para derrotar um demônio e se tornou uma heroína matando todas as hordas demoníacas. Mesmo quando viajo para outros mundos, sempre evito monstros. Mesmo que eu os encontre ocasionalmente, uso minha mana para matá-los. Araceli não era uma maga de batalha. Em vez disso, estava mais perto de uma estudiosa notável. Só foi capaz de exercer força poderosa na batalha porque é uma maga do nono círculo. Ela praticava autodefesa até certo ponto para lidar com pessoas, mas não conseguia lidar com monstros usando apenas isso. Se Araceli, que tinha pouco ou nenhuma experiência em lidar com monstros e só é capaz de derrotar seus oponentes devido à sua mana esmagadora, não tivesse isso, ficaria completamente indefesa. A propósito, professor, por que está indo para o subsolo assim? Estou procurando por possíveis sobreviventes. Eu tenho que encontrar alguém. Quem? Está se referindo àqueles que absorveram todas as bênçãos do mundo. Com suas palavras, Io Seldon virou a cabeça e olhou para os olhos dela. À primeira vista, seus olhos azuis, claros como o céu, parecem inocentes. No entanto, eles continham profunda sabedoria por baixo deles. Você está certa. Io Seldon respondeu brevemente, e Araceli não perguntou mais. Eles andaram no metrô por um longo tempo enquanto silenciosamente matavam os monstros. E em algum momento, encontraram lixo bloqueando seu caminho à distância. Araceli disse que era um beco sem saída, mas Io Seldon levantou os braços e disse a ela: Finja se render por enquanto. Sim. Pouco depois, alguém gritou de longe: Quem são vocês? Identifiquem-se. O homem gritou por uma fresta muito pequena entre a porta do trem desmoronado, que estava cheio de vários juncos. Talvez fosse uma barricada para evitar monstros. Somos humanos. Andarilhos que estavam passando e vieram aqui porque queríamos comida. Claro, ainda havia muita comida no inventário, mas Io Seldon mentiu como parte do ato. É porque não achava que responderia honestamente se dissesse deixe-me pedir orientação. Não temos nada a ver com vocês, então fodam-se. Não, espere. Aproximem-se um pouco. Em qual eu deveria acreditar? Se não quer uma bala perfurando sua cabeça, é melhor fazer o que eu disse. Era ridículo porque a durabilidade física de Io Seldon e Araceli não era tão fraca que pudessem facilmente os matar com um tiro. E se quisessem, era possível que ambos rebatessem o que estava sendo disparado contra eles. Quando se aproximaram, as luzes os acenderam e iluminaram seus rostos. Foi então que Araceli percebeu que havia muitos homens além da barricada. O que é aquilo? Eu vi errado. Eles são uma grande mercadoria. Nunca vi nada como eles antes. Como uma coisa dessas ainda pode permanecer na natureza hoje em dia, temos que pegá-los incondicionalmente. Espero que recebamos um bônus do chefe. Vamos entrar rápido. Eles murmuraram entre si, e em pouco tempo de antes gritou novamente para Io Seldon e Araceli enquanto apontava sua arma para eles. Entrem. A porta do trem desmoronado se abriu com um barulho. Ao entrar lá, Seldon pôde ver que havia 4 homens armados com armas de fogo que não existiam na Terra. No entanto, assim que as viu, reconheceu as características de cada uma. Está usando uma 5,56 milímetros. A arma está no nível da Terra no final do século XX até o início do século XXI. Depois disso, Io Seldon espalhou um pouco de mana no ar e confirmou a força dos homens ao seu redor. Um dos 4 homens tinha um rank de éter. Em outras palavras, significa que este mundo tem o mesmo sistema de superpotências que a Terra. Acho que aquela tag se refere a isso. Comércio de alimentos. Você deve saber o que queremos para o comércio, não é? Quem sabe? É tudo o que queremos.
Então ele riu enquanto apontava sua arma para Araceli. Sua risada e expressão eram desagradáveis. As mulheres são uma boa moeda. Quanto mais jovens e bonitas forem, maior será o seu valor. Acho que não conseguiria mais encontrar uma mercadoria tão boa. De qualquer forma, parabéns. Se você trocá-la conosco, pelo menos não morrerá de fome. Mas não sei se vai gostar da comida. Com as palavras do homem, as sobrancelhas de Seldão franziram. Era uma evidência de que ele não conseguia controlar suas expressões faciais, mas aqueles que não reconheceram os sinais de perigo lentamente se reuniram em direção a Araceli. Professor. Araceli o chamou. Não porque estava apavorada. Em vez disso, era como se seus olhos frios estivessem perguntando: posso assustar um pouco esses otários? Seldão suspirou. Pensou no que deveria dizer, mas antes mesmo que desse um sinal de ok, os homens fizeram isso por conta própria. Uau, garotinha. Não tenha medo. Antes de levá-la ao chefe, faremos uma verificação de qualidade. De repente ele parou de falar. Não podia mais falar. Hoje. Porque sua língua foi arrancada. Sabendo que sua língua havia sido arrancada, o homem recuou enquanto tentava parar o sangue de sua boca. Então, tardiamente, percebeu que a garota na frente dele, que parecia nunca ter segurado uma faca em toda a sua vida, estava segurando a língua em seu dedo e sorrindo friamente. O que? Que diabos? Os outros gritaram enquanto apontavam rapidamente sua arma e tentavam atirar, mas havia apenas o som de clique de sua arma. Quando olharam apressadamente para suas armas, perceberam que todas as munições haviam sido removidas. O quê? Quando? Eles viraram suas cabeças e viram Seldão, que parecia um moleque porque nem estava armado, estava segurando 3 pentes na mão. Como esperado, os pentes também são os mesmos do mundo em que vivi. Quando? Como? Eles não tiveram tempo para pensar sobre isso. Foi porque um som chato e desagradável ecoou pelo metrô. Seus membros não podiam mais funcionar. Seldão então agarrou a garganta do líder do grupo e o sufocou com mais força. Isso dói. Os 4 homens tinham rostos brilhantes e gordurosos. Seldão encontrou caras com esses rostos com bastante frequência no campo de batalha. Em um mundo com pouco para comer, havia apenas uma coisa que um rosto gorduroso significava: canibais. Na verdade, não havia motivo para tocar em um canibal a menos que ele o machucasse. Eles devem ter ficado assim para sobreviver neste mundo destruído. No entanto, o problema foi que eles tentaram tocar em Araceli. Eu ia silenciosamente obter informações sobre quem a assoou para poder retornar. Seldão se agachou e bateu em suas bochechas antes de dizer: de agora em diante, você vai rastejar e me guiar até seu chefe. Então quem sabe? Talvez eu o deixe viver. O homem desesperadamente acenou com a cabeça para cima e para baixo enquanto murmurava para si mesmo. Ao contrário de nós, o chefe tem superpoderes de verdade. No momento em que chegarmos lá, estaremos todos mortos. Então, 30 minutos se passaram. O chefe do grupo de sobreviventes do metrô também rastejou de 4 na frente de Seldão. De Protagonistas capítulo 132. O número total de sobreviventes no metrô era de 70 pessoas e 113 humanos considerados como gado. Gado. Seldão franziu a testa com essa palavra ofensiva. O chefe dos sobreviventes, que estava com a cabeça no chão, imediatamente disse: sim. Eles são humanos comestíveis. Uau! Seldão exclamou sem saber. Sabia que o canibalismo era comum no mundo apocalíptico, mas nem mesmo em sua imaginação mais selvagem, jamais teria pensado que administrariam uma fazenda e tratariam seres humanos como gado. Ele não deixou seus pensamentos vazarem, porque olhando para a reação do chefe sobrevivente, parecia que era uma coisa muito natural neste mundo. Está bem então. Por acaso, você sabe alguma coisa sobre quem a assou? Atualmente, um grupo de 70 canibais estava deitado de bruços no chão, com todos os membros dobrados em direções estranhas. Se visitassem um hospital, era algo que poderia ser consertado. No entanto, como não haveria médicos profissionais neste mundo perecido, teriam que viver o resto de suas vidas como aleijados. Por quem assou você está se referindo ao cara que age como um ditador no meio de todo esse caos e se estabeleceu na ilha Euron? Ditador? Isso mesmo. Ele é um louco que construiu uma fortaleza na ilha Euron.
Sua habilidade de despertar é uma carruagem dourada ou algo assim. De qualquer forma, é um cara que poderia tirar coisas do ar e criou um grupo armado. Mesmo quando sentiu a dor de seus membros torcidos, o chefe cerrou os dentes e deu uma resposta. Ele pensou que, fazendo isso, poderia aumentar suas chances de sobreviver ainda um pouco mais. Esse otário realmente é parecido com um monstro. Ele também é um despertador do tipo de reforço físico. E embora tivesse tremendas habilidades físicas, não era páreo para quem estava à sua frente. Não podia nem ver o punho do homem quando golpeou, e só depois que seus membros foram quebrados ele percebeu que estava deitado no chão. Fortaleza, hein? Youou Seldon imaginou um personagem chamado Qin Yasuo. Sua habilidade era chamada de vitrine, ou referida como vagão dourado pelas pessoas deste mundo. O nível pode ser considerado extremamente alto, pois pode fornecer coisas suficientes para fortificar uma ilha inteira. Talvez tudo isso fosse possível porque consome a probabilidade do mundo. A menos que Qin Yasuo fosse diferente de outros protagonistas que ele conheceu até agora, Youou Seldon tinha certeza de que não estaria distribuindo suprimentos infinitos da loja para outras pessoas. E estava certo. Ele detinha o monopólio de tudo o que podia remover. Seldon também faria o mesmo se estivesse em seu lugar. No entanto, estava pensando que matá-lo pudesse ser bastante complicado. Em troca de ter a habilidade de vitrine, sua habilidade física deve ser medíocre na melhor das hipóteses. Seu nível provavelmente foi manipulado pela quantidade de equipamentos que carrega. A fortaleza que construiu deve ter sido incluída como parte de seu nível neste mundo. Era pós-apocalíptica, uma era em que os monstros vagavam livremente. Não seria estranho que as pessoas morressem de repente. Em outras palavras, Youou Seldon poderia simplesmente matá-lo diretamente. Ele não terá que correr para evitar uma regressão como sua missão anterior no mundo da fantasia romântica. Se ao menos pudéssemos nos encontrar e lutar mano a mano, seria possível apenas lutar e matar. No entanto, há uma enorme diferença de 50% entre os seus níveis. Ele tinha que manter a possibilidade de perder em sua mente. Não será tarde demais para se preocupar com isso quando eu conhecer Qin Yasuo. Assim que terminou de pensar, perguntou ao chefe mais uma vez. Como posso me encontrar com Qin Yasuo? Vai ser difícil. Mesmo quando pedimos para nos acolherem, aqueles bastardos apontaram suas armas para nós e nos ameaçaram para sair. Eu nem cheguei perto de sua base ultimamente. Existe alguma outra maneira? Bem, acho que não. Quando Youou Seldon levantou o pé direito, o líder tentou apressadamente pensar em algo para dizer a ele. Então, por que você não vai para outro grupo de sobreviventes? Oh sim. Há um grupo bem grande na loja de departamentos Mua. Ouvi dizer que eles estão interagindo com o grupo de Qin Yasuo. Mapa. Oi. Me dê um mapa para aquele lugar. Ah, sim. Mais uma vez, ficou provado que a violência era o que poderia fazer o cérebro humano pensar mais rápido. Depois de receber o mapa, Youou Seldon esfregou o queixo e caiu em um pensamento profundo. Mesmo que a loja de departamentos fosse bem longe, ainda poderia chegar lá se andasse por alguns dias. Loja de departamento. O grupo de Qin Yasuo não interagia com o grupo do metrô, mas interagia com o da loja de departamento. Youou Seldon não sabia o motivo, mas não parecia uma má ideia ir primeiro à loja de Mua. Assim que terminou de organizar seus pensamentos, Araceli, que estava ocupada correndo pela plataforma do metrô, voltou. Professor. Resgatei todos os sobreviventes que estavam presos. Youou Seldon olhou ao redor. Ele podia ver um grupo de humanos com aparência suja e rostos exaustos e famintos se aproximando dele. Ao se aproximarem, o grupo no chão se encolheu e começou a suar frio. Bom trabalho. Youou Seldon elogiou Araceli, mas sua expressão não era muito boa. Ela logo soube o porquê. Vamos lá. Temos para onde ir. Oi. E eles? Nós não podemos levá-los por aí. Ele não precisava explicar o porquê. Você não sabe o motivo. Seldon e Araceli tiveram que percorrer um longo caminho. Eles tinham que se mover rapidamente enquanto matavam secretamente monstros em seu caminho. Provavelmente levaria dias antes que chegassem ao seu próximo destino. Seu suprimento de alimentos também era limitado. Além disso, uma vez que terminassem seu objetivo neste mundo, desapareceriam. Seu papel termina quando você salva aqueles que quase se tornaram comida.
Agora, eles têm que aprender a viver por conta própria. Sim. Depois de dizer isso, ele se levantou sem hesitar, seguido por Araceli. Quando a pessoa mais intimidadora, Iou Seldão, se afastou, o grupo de sobreviventes que havia sido capturado se aproximou lentamente do grupo deitado no chão. Depois disso, ficou óbvio a ponto de você nem precisar imaginar o que aconteceu em seguida. Esse filho da puta. Foi você quem comeu meu filho. Ah! Piedade. Piedade. Morra. 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 Foi você quem disse que meus braços não eram carnudos e eram tão sujos e sem gosto. Sua barriga parece gorda. Acho que vai ser muito delicioso. Por favor. Ah. Oh não. Ao longe, Araceli cobriu os ouvidos ao escutar o terrível grito. Ao se mover em um mundo apocalíptico, a furtividade era mais importante do que a velocidade, porque se encontrassem um monstro, outros também iriam em direção a eles. Os sons altos de batalha e sangue atrairiam sua atenção. Eles se depararam com monstros de Hunker várias vezes e esses tiveram que ser evitados a todo custo. Se não pudesse ser morto em um único golpe, acabariam sendo pegos em uma horda. Seria bom se pudessem usar magia, mas como não sabem o que vai acontecer no futuro, decidiram conservar a mana de Araceli o máximo possível. Tente usar isso. Iou Seldão pegou uma pistola e alguns rifles da estação de metrô. Cada arma tinha um silenciador ligado a ela. Ele deu a Araceli para praticar seu tiro. Para ser honesto, Seldão não esperava muito da garota. Ainda assim, a ensinou com muito cuidado. Começando com o posicionamento do ombro, prendendo a respiração e mirando. Não havia necessidade de lhe ensinar nenhuma habilidade avançada. E, surpreendentemente, bang, qua, oh! Depois de aprender técnicas simples de mira, ela demonstrou suas excelentes habilidades de tiro. Não conseguia acertar bem o alvo se o oponente estivesse se movendo, mas era bastante precisa ao atirar em um alvo estático. Enquanto observava o monstro cair, Araceli tinha uma expressão presunçosa em seu rosto como se estivesse dizendo: eu fui bem, não fui? Como atirou tão bem? Não é a primeira vez que faz isso. Não sei. Eu acabei de fazer isso. Você sabe. Com sentimento. Não sei do que está falando. Seldão riu, pensando que também fazia parte da habilidade que um arquimago tinha. Na verdade, se alguém souber disparar uma arma, poderá carregar seu próprio peso. Se pudessem atirar bem, é uma cereja no topo do bolo. Uma vez que Araceli conseguiu se juntar à batalha, sua jornada se tornou muito mais fácil. Bang. 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 As chuvas neste mundo cairiam no final das monções até o início do inverno. E como choveu o dia todo, Araceli ficou visivelmente exausta, pois continuaram viajando por uma semana sem pausas. Ela disse a Iou Seldão que começou a se exercitar a partir do ano em que completou 19 anos, por causa disso ganhou forte resistência. No entanto, como foi exposta ao fragmento do tempo e continuou ficando mais jovem, sua resistência e músculos também diminuíram. Antes, você transformou minha idade de volta aos meus 20 e poucos anos. Pode fazer isso de novo? Na verdade, Iou Seldão também não sabia como havia feito aquilo. Quando ele a tocou, a interface a reverteu de volta à sua idade por conta própria. Então, ele tentou perguntar. É impossível. O quê? Por quê? Naquela época, a idade original, ou seja, a idade de Araceli, incluindo tanto a alma quanto o corpo, estava entre o início e meados dos anos 20. Assim, foi possível retirar os fragmentos do tempo e trazê-lo de volta. Então você quer dizer, agora, não é o caso agora. A interface confirmou. Sim, você está correto. Agora parece que a idade daquele corpo, assim como sua alma, é de 17 a 18 anos. Em outras palavras, é exatamente o mesmo que sua aparência. De jeito nenhum. Araceli deveria ter mais ou menos a mesma idade que eu ou talvez até mais velha. Iou Seldão sabia que ela havia alcançado o nono círculo depois de se formar na academia, e isso foi pelo menos 10 anos depois. E depois que começou a se mover através das dimensões, sua idade física deve ter mais de 30 anos. Mas, 17 a 18. Essa era a sua idade de academia. Sim. Eu também não tinha certeza sobre isso, mas agora tenho. Iou Seldão, você dedica a probabilidade em troca de viajar entre dimensões. Se não tiver, paga com sua força vital, certo? Certo. Ela também paga um preço. No entanto,
Parece estar pagando com sua idade, não força vital. O quê? Quando Yoo Seldon entrou em pânico, a interface adicionou. Felizmente não há nenhum problema com o tempo de vida dela. Em outras palavras, se ela continuar pagando com sua idade para viajar de uma dimensão para outra, pode viver para sempre. Há também uma desvantagem disso, que será difícil exibir suas habilidades completamente porque seu corpo estará jovem. Claro, era difícil para ela ativar adequadamente a magia do nono círculo. E a autodefesa que aprendeu depois que completou 19 anos não poderia ser usada corretamente porque seu corpo não conseguia acompanhar sua mente desde que sua força física havia retornado ao estado quando era uma garota comum. Tem alguma coisa errada, professor? Araceli olhou para Yoo Seldon ansiosamente. Você não pode levar Araceli para a Terra. Quero que ela pare de viajar. Neste momento é impossível. Mas eu acho que seria possível se você tivesse uma vida útil de mais de 1 milhão de dias. Se ela for para a Terra agora, existe a possibilidade de que sua própria existência desapareça. O modo de movimento dimensional de Araceli pode ser dito como uma jangada. Uma técnica que permite que ela flutue na margem de um lago calmo e se mova para a Terra do outro lado. No entanto, o movimento dimensional da interface era um jato super rápido. Uma técnica que permite que Yoo Seldon se mova livremente em qualquer lugar, mesmo que esteja do outro lado da Terra, sem ser restringido por características geográficas. Araceli. Sim, professor. Quantas vezes você viajou através das dimensões enquanto me perseguia? Não tenho certeza. Acho que já passou mais de 10 vezes. Quando Yoo Seldon calculou aproximadamente em sua cabeça, parece que 1 ano de idade foi usado para viagens unidimensionais. Ele respirou lenta e profundamente e disse a ela. Você não pode mais voltar à sua idade original. Oi. Sempre que viaja através das dimensões, você usa 1 ano de sua idade. Araceli pareceu surpresa, mas Yoo Seldon continuou explicando a ela o que a interface havia dito. Você não pode voltar à sua idade original. No entanto, mesmo depois de ouvir tal explicação, ela ainda estava tão composta como sempre. Então, ela sorriu largamente antes de continuar. Eu posso viajar com o professor um pouco mais. Talvez, para sempre. No momento, Yoo Seldon estava perplexo, e isso foi claramente mostrado em sua expressão. Do que está falando agora? Ainda está sorrindo brilhantemente. Devo ficar feliz por ela não estar chocada? Não sei. A mente de Yoo Seldon estava cheia de pensamentos complicados. Ele se sentiu culpado e seu coração continuou pesado. Em um mundo estranho, conhecendo muitos estranhos e passando por coisas terríveis como antes, ou no mundo anterior, sentindo-se feliz e alegre. De qualquer forma não é tão ruim assim. Uma marcha como essa. É tão cansativo e difícil, mas ainda assim é bom. Porque estou com você, professor. Continuou chovendo. Fortemente. Yoo Seldon silenciosamente esticou a mão e acariciou a cabeça de Araceli. Embora estivesse molhada por causa da chuva, sua cabeça estava quente. Tudo bem então. Ainda assim, definitivamente vou levá-la para a Terra mais tarde. Sim. Yoo Seldon pensou que era muito sortudo, porque Araceli, que devia estar muito cansada, ainda estava radiante com um sorriso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.